Hoje vamos mergulhar em uma das revelações mais bombásticas trazida pelo Dr. Vegapunk e explorar como elas moldam nossa compreensão do Void Century e das armas antigas. Esse capítulo está repleto de surpresas que prometem redefinir nossa percepção do mundo de One Piece. Bora começar! A Guerra do Século Perdido nunca terminou. A guerra travada durante o Século Perdido não é apenas história, suas consequências ainda reverberam pelo mundo de One Piece. Vegapunk tem lançado verdadeiras bombas de conhecimento, desvendando segredos ocultos há séculos. Uma dessas revelações é que o mundo que conhecemos hoje é apenas uma fração do que existia antes. Muitos continentes inteiros afundaram, agora repousando nas profundezas do oceano. Parece que o universo de Hunter x Hunter trouxe o continente negro para o One Piece. O Void Century, ou Século Vazio, é um dos mistérios mais profundos do mundo de One Piece. Durante esse período, um grande reino prosperou antes de ser destruído pelo governo mundial. As revelações de Vegapunk sugerem que as armas antigas como Pluton, Poseidon e Uranus desempenharam um papel crucial nessa destruição. Isso levanta perguntas sobre a verdadeira natureza dessas armas e o motivo pela qual foram criadas. Uma teoria popular entre os fãs é que o Grande Reino possuía um conhecimento avançado, que incluía a criação das armas antigas. Elas foram desenvolvidas como um meio de defesa ou talvez para manter a paz, mas acabaram sendo usadas para a destruição. A guerra entre o reino e o governo mundial resultou na ascensão desse último, e as consequências desse conflito ainda são sentidas no mundo de One Piece. O início do último capítulo é bastante intrigante, com os eventos acontecendo em um ano. Algo notável aqui é como a matéria de capa e os primeiros painéis se entrelaçam com a história principal, o que não é comum. Yamato escolheu um momento crítico para seguir os passos de Oden, pois grandes revelações estão ocorrendo agora. Talvez Yamato já sabia de muitas dessas verdades através do diário de Oden. Em um ano, o cenário é carregado de simbolismo e conexão com o passado. As histórias de capa geralmente são usadas para mostrar eventos paralelos ou antecedentes de personagens, mas nesse caso, elas parecem diretamente ligadas aos eventos principais. Isso pode indicar que Oda está preparando o terreno para uma conclusão épica em um ano, onde segredos antigos serão finalmente revelados. Podemos ver referências culturais e históricas em Wano, que é inspirados no Japão feudal. Os elementos de Wano são ricos em tradições, e isso adiciona uma camada extra de profundidade à narrativa. O envolvimento de Yamato e a peregrinação em homenagem a Oden são um movimento carregado de significado, refletindo um desejo de honrar o passado e entender o futuro. Yamato e Momo são personagens que sabem muito mais sobre a verdade do mundo que quase qualquer outro, exceto talvez por figuras lendárias como Silver Lee. Isso explica a reação moderada da tripulação diante das revelações. No entanto, é interessante notar que mesmo Momo desconhecia o fato de Joy Boy ser um pirata. O Diário de Oden é uma fonte de conhecimento inestimável que Yamato e Momo usam para guiar suas ações. Sabemos que Oden registrou informações cruciais sobre Laugh Tale e One Piece. A atitude casual de Momo diante dessas revelações pode ser uma indicação de que ele já compreende a magnitude de que está por vir e está preparando para enfrentar os desafios que se aproximam. Yamato, por sua vez, é um personagem fascinante que simboliza a ponte entre o passado e o presente. Sua devoção a Oden e a busca pela verdade do mundo a coloca em uma posição única para ajudar a tripulação do Chapéu de Palha. Além disso, o relacionamento de Yamato com Kaido adiciona uma camada extra de complexidade à sua personagem e suas motivações. No meio de tantas informações, alguns detalhes podem passar despercebidos. Por exemplo, a presença de Shinobu em sua forma esbelta, resultado do ataque de Green Bull, que a rejuvenesceu. Além disso, Oda nos presenteou com as aparições raras de personagens como o falso Luffy e Fox, trazendo uma boa dose de nostalgia. Esses personagens nostálgicos não são apenas acenos ao passado, mas também servem para mostrar a continuidade e a profundidade do universo de One Piece. A transformação de Shinobu, por exemplo, não é apenas física, ela simboliza um renascimento e uma nova força que pode ser crucial nos eventos futuros. Deer Black, que parece uma versão alternativa de Luffy, nos lembra das muitas possibilidades e caminhos não percorridos na série. Fox, após perder uma grande luta contra Dave Beck, está agora acompanhada pelo Hamburgo e Poche. Ele decidiu deixar crescer pelos faciais, um detalhe que parece desenhado com giz de cera, adicionando um toque cômico ao personagem. Fox é um personagem que sempre trouxe leveza e humor à série, mas sua derrota recente indica tempos difíceis até para os personagens mais cômicos. Isso pode refletir a seriedade crescente dos eventos atuais. Sua decisão de mudar de visual pode ser uma tentativa de se reinventar e voltar ao cenário de maneira mais significativa. Ao observar
observar a trajetória de Fox, vemos um personagem que, apesar de suas falhas e derrotas, continua lutando. Isso pode servir de metáfora para a resiliência, que é um termo central em One Piece. A perda de sua tripulação e suas tentativas de se reerguer podem ecoar a jornada de outros personagens que enfrentam adversidades, mas nunca desistem de seus sonhos e objetivos. Vegapunk nos proporcionou uma visão esclarecedora sobre o Void Century e as armas antigas. Ele revela que o mundo de One Piece era composto por muitos continentes, semelhantes ao mundo real, mas durante o Void Century, o nível do mar subiu 200 metros, submergindo a maior parte do mundo conhecido. A causa, as armas antigas criadas pelo antigo reino. Isso sugere que o que Imu usou para destruir Lulusia foi Uranus. A razão pela qual Uranus não foi usado com mais frequência pode estar ligada à perda da fonte de combustível, a chama-mãe. Vegapunk, sendo um cientista brilhante, traz uma perspectiva única sobre esses eventos. Ele não julga as ações do antigo reino ou do governo mundial, mas apresenta os fatos de forma objetiva. Isso nos faz questionar as motivações de ambos os lados e considerar que a verdade pode ser mais complexa do que imaginamos. A menção de Uranus como uma arma de destruição massiva levanta questões sobre seu potencial uso no futuro e como isso afetará o equilíbrio de poder. A revelação de que o nível do mar subiu 200 metros durante o Void Century é particularmente interessante. Isso não só transformou a geografia do mundo de One Piece, mas também pode ter contribuído para a perda de conhecimento e tecnologia avançada do antigo reino. Vegapunk sugere que as armas antigas foram a causa dessa catástrofe, o que implica um uso devastador dessa tecnologia e uma guerra apocalíptica. Vegapunk nos faz refletir que a batalha durante o Void Century não era simplesmente entre o bem e o mal. Ambos os lados tinham suas motivações e complexidade. Isso prepara o cenário para o desfecho de One Piece, onde veremos uma tapeçaria complexa de personagens bons e maus lutando em ambos os lados do conflito. Oda está tecendo uma história rica e muito facetada que nos mantém ansiosos pelo que está por vir. O final de One Piece promete ser uma conclusão épica de todas essas narrativas intricadas. Com a revelação de que o nível do mar subiu, podemos esperar que mais segredos submersos venham à tona. A batalha final provavelmente envolverá todas as facções principais, com alianças inesperadas e reviravoltas emocionantes. A verdadeira natureza das armas antigas e o propósito do One Piece serão centrais para resolver esses conflitos. A batalha ideológica entre a visão do reino antigo e o governo mundial é algo que está no centro de One Piece. O antigo reino parecia valorizar a liberdade e o avanço tecnológico, enquanto o governo mundial preza pela ordem e controle. Essa dicotomia é refletida nos personagens que encontramos ao longo da série, e será fascinante ver como Oda resolverá esse conflito no clímax da história. Estamos nos aproximando do clímax de One Piece, e cada capítulo traz novas camadas de complexidade e revelações. Continue acompanhando nossas análises para ficar por dentro de todos os detalhes possíveis dessa série incrível. Até a próxima!